23 de março de 1928, um avião de passageiros SPAD cai violentamente perto da cidade de Lyon, matando instantaneamente todos os passageiros e toda a tripulação num impacto tão brutal que os destroços ficaram espalhados por centenas de metros ao redor do local da tragédia. O motor único do aparelho tinha falhado completamente a uma altitude de cerca de 600 metros, transformando aquela máquina voadora num caixão de metal e madeira que mergulhou em direção ao solo sem qualquer possibilidade de recuperação ou controlo por parte do piloto desesperado que lutava com os comandos até ao último segundo da sua vida. Os jornais franceses explodiram com manchetes enormes sobre a catástrofe. As famílias das vítimas choraram diante das câmaras e a indústria aeronáutica nacional mergulhou numa crise total e profunda que ameaçava destruir tudo o que tinha sido construído durante décadas de progresso. Como era possível que as pessoas confiassem nestas máquinas que simplesmente caíam do céu como pedras sempre que um único motor decidia parar de funcionar no momento mais inoportuno possível? As companhias aéreas francesas perdiam clientes todos os dias a um ritmo alarmante. Os investidores retiravam o seu dinheiro por milhares de francos e o governo o exigia soluções imediatas sob a ameaça muito real de fechar linhas aéreas inteiras e acabar com voos comerciais em território francês. Nesta atmosfera de pânico absoluto e desespero generalizado, surgiu uma figura completamente inesperada que mudaria para sempre o destino de uma das empresas mais lendárias da aviação francesa. Léon Kirst, um engenheiro careca de olhar intenso e penetrante que trabalhava nos escritórios de estudos da Blériot, convocou uma reunião de emergência nos ateliês parisienses da companhia numa manhã fria de inverno. Perante uma assembleia de engenheiros profundamente céticos e diretores extremamente nervosos com o futuro da empresa, Kirst desenrolou uns planos gigantescos sobre uma mesa de madeira maciça que ocupava o centro da sala mal iluminada. Os homens presentes inclinaram-se curiosamente sobre os desenhos, apertaram os olhos para ver os detalhes técnicos e depois recuaram bruscamente como se tivessem acabado de ver um monstro sair daquelas folhas de papel amarelado. Nos esquemas aparecia uma criatura aeronáutica que absolutamente ninguém jamais tinha imaginado nem nos seus sonhos mais delirantes. Um avião que possuía 2 fuselagens completos e inteiramente separados por mais de 5 metros de distância, unidos apenas por uma enorme asa central de espessura impressionante. Acima desta asa monstruosa, uma nacelle massiva albergava 2 motores Hispano-Suiza, de 12 cilindros colocados um atrás do outro, em configuração tandem, sendo que o primeiro puxava uma hélice na parte dianteira, enquanto o segundo empurrava outra hélice na parte traseira. Kirst bateu com o punho na mesa, fazendo tremer todos os copos de café, e declarou com uma convicção inabalável que esta configuração eliminava definitivamente o problema da propulsão assimétrica que matava tantos pilotos em toda a Europa. Se um motor avariasse durante o voo, o outro continuaria a empurrar exatamente no mesmo eixo central, mantendo o avião perfeitamente estável e completamente controlável sem qualquer desvio lateral mortal. Nunca mais uma espiral fatal, nunca mais um desastre como o de Lyon que tinha destruído a confiança do público na aviação comercial francesa. Os engenheiros trocaram olhares de completa incredulidade entre si, enquanto alguns começaram a rir abertamente, apontando para os desenhos com os dedos tremendo de espanto. Um velho construtor de bigode grisalho levantou-se bruscamente da sua cadeira e perguntou em voz alta se Kirst tinha perdido definitivamente a razão, questionando por que não 3 ou 4 fuselagens já agora para completar o circo. Outro engenheiro calculou rapidamente numa folha de papel e exclamou que o peso seria absolutamente catastrófico, que o aparelho jamais conseguiria descolar do chão e que o arrasto aerodinâmico seria monstruoso e impossível de superar com os motores disponíveis naquela época. Mas Kirst não recuou absolutamente nada perante as críticas ferozes dos seus colegas e explicou metodicamente que cada fuselagem podia acomodar exatamente 6 passageiros num conforto jamais visto na aviação comercial, com grandes janelas oferecendo uma vista panorâmica espetacular sobre as nuvens e a paisagem que se estendia lá embaixo. A direção da Blériot, completamente desesperada depois do desastre de Lyon e das pressões governamentais que ameaçavam o futuro da própria empresa que Louis Blériot tinha fundado após a sua gloriosa travessia do Canal da Mancha em 1909, decidiu finalmente assumir este risco insensato
e concedeu a Kirst um orçamento absolutamente colossal e uma equipa de 50 pessoas escolhidas entre os melhores artesãos aeronáuticos de toda a França para começar imediatamente a construção daquilo que todos já chamavam nos corredores de o monstro do Kirst, o Stru. A construção do aparelho começou oficialmente no início de 1930, num hangar imenso especialmente preparado nos arredores de Paris, onde dezenas de operários trabalhavam dia e noite sob a supervisão obsessiva de Kirst, que percorria constantemente as diferentes secções da fábrica, verificando cada detalhe com uma precisão quase maníaca. Os carpinteiros mais experientes da indústria aeronáutica francesa montavam laboriosamente 3 longarinas massivas em madeira de alta qualidade para criar a asa espessa em cantilever, que servia simultaneamente de estrutura principal e de passagem interna entre as diferentes secções do avião, aplicando meticulosamente um revestimento em contraplacado trabalhado camada por camada, num processo tão complexo e demorado que vários artesãos veteranos abandonaram o projeto depois de apenas algumas semanas de trabalho, declarando publicamente que aquilo era tecnicamente impossível de realizar corretamente com as ferramentas e os materiais disponíveis naquela época. A estrutura interna da asa tornou-se tão incrivelmente complexa que os engenheiros tiveram de criar corredores de acesso para permitir que a tripulação se deslocasse entre os 2 fuselagens e a nacelle central suspensa, onde ficava o posto de pilotagem para 2 pilotos, mais uma estação separada, equipada para o navegador e o operador de rádio. Os 2 fuselagens em madeira e tela eram espaçados precisamente por 5,60 metros e estavam integrados diretamente na própria estrutura da asa, como extensões orgânicas em vez de simples acrescentos mecânicos, o que tornava todo o conjunto extremamente difícil de montar e ainda mais difícil de reparar quando surgiam problemas estruturais durante a construção. A empenagem traseira transformou-se numa verdadeira obra de arquitetura aeronáutica nunca antes vista na história da aviação mundial, com 4 derivas verticais distintas montadas aos pares em cada fuselagem e todas ligadas entre si por um único estabilizador horizontal massivo que unia os 2 corpos como uma ponte suspensa sobre o vazio entre eles. O trem de aterragem provocou debates violentos entre os engenheiros durante semanas inteiras porque Kirst insistia absolutamente em instalar 4 rodas dispostas em pares Tonden no interior de cada fuselagem, parcialmente carenadas para reduzir ao máximo possível o arrasto aerodinâmico, enquanto outros calculavam freneticamente as cargas estruturais durante noites inteiras, temendo sinceramente que o peso colossal do aparelho quebrasse toda a estrutura logo na primeira aterragem um pouco mais brusca do que o previsto. Os rumores espalharam-se rapidamente pelos cafés parisienses, onde os entusiastas da aviação se reuniam para discutir as últimas novidades do mundo aeronáutico. E a opinião geral era de que a Blériot estava a construir um avião de loucos que jamais conseguiria voar nem sequer 1 metro acima do solo. As portas do Grand Palais abriram-se em novembro de 1930 para o Salão da Aeronáutica de Paris, onde milhares de visitantes entusiasmados se apertavam entre os stands brilhantes que exibiam os últimos monoplanos metálicos elegantes e os bimotores comerciais de linhas puras e modernas que representavam o verdadeiro futuro da aviação europeia. E depois chegavam ao stand da Blériot e paravam completamente estupefatos diante daquilo que viam com os seus próprios olhos incrédulos. Alguns visitantes rebentavam a rir descontroladamente, outros ficavam de boca aberta sem conseguir articular uma única palavra e várias crianças apontavam com o dedo gritando que aquilo era um monstro saído de um pesadelo. O Blériot 125 ocupava o centro do stand como uma anomalia vinda de outro mundo completamente diferente daquele em que os restantes construtores operavam com lógica e racionalidade. Os jornalistas acotovelavam-se com os seus blocos de notas na mão, procurando desesperadamente palavras adequadas para descrever aquela aberração técnica que desafiava todas as convenções conhecidas da engenharia aeronáutica. Um repórter escreveu que o aparelho parecia 2 aviões colados por um louco numa noite de insônia. Um correspondente britânico telegrafou imediatamente para Londres, afirmando que os franceses tinham perdido completamente o seu célebre bom senso e que a indústria aeronáutica francesa estava a seguir um caminho perigoso rumo à irrelevância total. Os representantes das empresas rivais Farman e Latécoère passavam diante do stand abanando a cabeça com sorrisos trocistas
enquanto trocavam olhares cúmplices que diziam claramente que a Blériot acabava de assinar a sua sentença de morte comercial com aquele delírio arquitetónico absolutamente ridículo que insultava a inteligência de qualquer engenheiro competente presente naquele salão. Na primavera de 1931, as primeiras provas no solo começaram num aeródromo isolado perto de Villacoublay, onde os dois motores hispano-suíça funcionaram juntos pela primeira vez, criando um barulho ensurdecedor, amplificado pela nacelle central que funcionava como uma gigantesca caixa de ressonância, fazendo tremer os vidros dos edifícios mais próximos e assustando os pássaros que fugiam em bandos descontrolados para longe daquela máquina infernal. As hélices em tandem geravam turbulências complexas e completamente imprevisíveis que faziam vibrar toda a estrutura de madeira e tela de uma forma tão violenta que os mecânicos mais experientes recuavam instintivamente vários metros cada vez que os motores atingiam a potência máxima, temendo que alguma peça se soltasse e os atingisse mortalmente. Os técnicos descobriram imediatamente que o arrefecimento dos motores representava um problema gravíssimo e potencialmente fatal para todo o projeto, porque o ar quente expelido pelo motor dianteiro passava diretamente para as entradas de ar do motor traseiro, elevando as temperaturas a níveis perigosamente altos durante os ensaios de potência prolongada e ameaçando provocar um incêndio catastrófico dentro da nacelle fechada, onde não existia qualquer sistema de extinção adequado. O dia 23 de abril de 1931 chegou finalmente com um céu cinzento e pesado sobre o aeródromo, onde uma multidão de engenheiros e diretores da Blériot aguardava nervosamente junto aos edifícios com os olhos fixos na pista. O piloto de ensaios, André Dufresne, instalou-se no posto de pilotagem exíguo depois de ter rastejado penosamente através dos corredores estreitos no interior da asa espessa, uma experiência tão claustrofóbica e humilhante que ele próprio comparou a uma saída de submarino em condições de emergência. A sua visibilidade para a frente estava parcialmente obstruída pela própria nacelle e pelos capotes dos motores que bloqueavam uma parte significativa do campo de visão essencial para qualquer manobra de descolagem ou aterragem segura. Dufresne lançou os procedimentos de arranque enquanto o suor lhe escorria pela testa, apesar do frio matinal, e empurrou progressivamente as manetes de potência, sentindo todo o aparelho estremecer como um animal relutante que se recusava a obedecer ao seu cavaleiro. O monstro acelerou pesadamente pela pista de relva, deixando sulcos profundos no terreno úmido e demorando uma eternidade agonizante para atingir a velocidade mínima necessária para abandonar o solo. Depois de mais de 600 metros de corrida interminável, durante a qual vários observadores já tinham desviado o olhar convencidos de que o aparelho nunca conseguiria descolar, as rodas finalmente largaram o chão e o Blériot 125 voou pela primeira vez na sua existência atormentada durante exatamente 12 minutos que pareceram uma eternidade para todos os presentes. Dufresne manteve um circuito prudente em torno do campo, a baixa altitude sem se atrever a afastar-se demasiado da pista de emergência, e mesmo à distância, os observadores mais atentos podiam ver claramente que algo estava terrivelmente errado com o comportamento do aparelho no ar. A máquina balançava constantemente, oscilando longitudinalmente como um barco perdido numa tempestade violenta no meio do Oceano Atlântico. Os ailerons respondiam com uma lentidão desesperante e a direção parecia completamente imprecisa, como se o piloto estivesse a tentar controlar um elefante bêbado através de um nevoeiro espesso. Depois de uma aterragem brutalmente dura que fez saltar pedaços de relva e lama em todas as direções, Dufresne saiu lívido e visivelmente abalado da nacelle, declarando perante todos os presentes que aquele era, sem qualquer dúvida, o pior avião que ele tinha pilotado em toda a sua longa carreira de ensaios. Os comandos vibravam continuamente nas suas mãos, tornando impossível qualquer controle preciso. A visibilidade era absolutamente catastrófica e o aparelho parecia querer entrar em oscilação perigosa e potencialmente fatal a cada mínima correção de trajetória que o piloto tentava aplicar. Os engenheiros precipitaram-se para inspecionar a estrutura e descobriram com horror fissuras profundamente inquietantes em vários longarões principais da asa, que supostamente deviam ser a parte mais sólida e resistente de toda a construção. As semanas seguintes transformaram o aeródromo de Villacoublay
num verdadeiro laboratório do desespero, onde Kirst se recusava obstinadamente a admitir o fracasso evidente e ordenava modificações imediatas atrás de modificações cada vez mais desesperadas. As hélices originais foram desmontadas e substituídas por modelos de passo variável que supostamente deviam melhorar a eficiência propulsiva, e os mecânicos instalaram adicionalmente um sistema revolucionário de rodas livres com colocação automática das hélices em bandeira, permitindo, teoricamente, parar uma hélice em caso de avaria do motor sem criar arrasto parasita perigoso. Nos novos ensaios em voo realizados em junho, Dufresne constatou imediatamente que as vibrações tinham piorado dramaticamente em vez de diminuir, porque a hélice traseira funcionava no fluxo de ar perturbado pela hélice dianteira, perdendo 20% da sua eficiência, e o sistema de rodas livres bloqueou completamente durante o terceiro voo de ensaio, forçando uma aterragem de emergência com apenas um motor operacional que quase terminou em tragédia absoluta. Um engenheiro aerodinâmico externo, contratado em agosto de 1931 para avaliar independentemente o projeto, examinou cuidadosamente todos os planos técnicos e os relatórios dos ensaios em voo durante 3 dias inteiros, fechado num escritório antes de emergir com uma expressão sombria no rosto e declarar brutalmente perante toda a equipa reunida que o centro de gravidade e o centro de impulso estavam mal posicionados desde o início da concepção e que toda a arquitetura fundamental do aparelho era intrinsecamente instável de uma forma que nenhuma modificação superficial conseguiria jamais corrigir adequadamente. Para resolver verdadeiramente os problemas, seria necessário redesenhar completamente o avião desde a primeira linha do primeiro esboço, o que significava, na prática, começar tudo de novo desde o zero absoluto e deitar fora anos de trabalho e montanhas de dinheiro investido numa quimera técnica sem qualquer futuro viável. Os diretores da Blériot começaram a entrar em pânico seriamente quando as faturas se acumulavam sem fim sobre as secretárias do departamento financeiro, e os números revelavam uma realidade cada vez mais aterrorizante para os acionistas, que exigiam explicações em reuniões cada vez mais tempestuosas, onde as vozes se elevavam e os punhos batiam nas mesas com uma fúria crescente. O projeto já tinha engolido centenas de milhares de francos, sem produzir um único aparelho comercialmente viável que pudesse ser vendido a qualquer companhia aérea do mundo, e os bancos recusavam categoricamente conceder novos créditos a uma empresa que demonstrava uma tão espetacular incapacidade de gerir os seus recursos de forma racional e responsável. Durante os 2 anos seguintes, o Blériot 125 efetuou apenas alguns voos esporádicos e cada vez mais raros, destinados principalmente a salvar as aparências perante os investidores restantes, e o governo que continuava a observar a situação com uma impaciência crescente. Cada saída confirmava impiedosamente todos os defeitos irreparáveis que tinham sido identificados desde o primeiro voo, e os pilotos de ensaio começaram sistematicamente a recusar as missões, invocando razões médicas ou compromissos familiares urgentes, porque absolutamente ninguém queria arriscar a própria vida naquela máquina caprichosa e imprevisível que parecia querer matar quem quer que se atrevesse a sentar-se nos seus comandos traiçoeiros. O aparelho ficava cada vez mais tempo abandonado no seu hangar, acumulando poeira espessa, enquanto as teias de aranha invadiam lentamente as cabinas de passageiros vazias, que nunca tinham transportado uma única alma pagante desde o início do projeto. Em outubro de 1933, uma notícia chegou aos escritórios da Blériot como um golpe de martelo final que estilhaçou as últimas esperanças que ainda restavam entre os mais otimistas da empresa. O governo francês tinha decidido fundir várias companhias aéreas nacionais para criar a Air France, uma companhia única e poderosa destinada a competir com os gigantes estrangeiros que dominavam os céus internacionais, com frotas modernas e eficientes. A Air France dispunha imediatamente de um orçamento colossal para adquirir aparelhos modernos, e os seus diretores técnicos visitaram Villacobly especificamente para avaliar o Blériot 125 como potencial candidato para a nova frota nacional. Estes homens sérios e competentes passaram 2 horas completas a inspecionar meticulosamente a máquina por dentro e por fora. Fizeram algumas perguntas educadas aos técnicos presentes, que responderam com um entusiasmo nervoso e desesperado, e depois partiram sem pronunciar uma única palavra de comentário ou compromisso que pudesse ser interpretada como positiva. 3 dias mais tarde, a Air France encomendou oficialmente 15 bimotores convencionais a outros construtores,
E a mensagem era tão clara como a água cristalina de uma nascente de montanha: ninguém no mundo inteiro queria aquele monstro de 2 fuselagens. A direção da Blériot decidiu organizar uma última tentativa publicitária completamente desesperada para tentar salvar o que ainda pudesse ser salvo daquele desastre financeiro, e em abril de 1933 o aparelho foi laboriosamente rebocado até ao campo do Bourget para uma demonstração perante a imprensa e representantes governamentais que foram convidados com promessas de assistirem a algo verdadeiramente revolucionário. Dufresne efetuou um voo de demonstração curto perante apenas algumas dezenas de espectadores profundamente céticos que observavam com os braços cruzados e expressões de tédio mal disfarçado nos rostos, enquanto o aparelho descolou penosamente, voou em linha reta durante 8 minutos, oscilando visivelmente como se estivesse a ser sacudido por mãos invisíveis, e depois aterrou tão brutalmente que ressaltou 3 vezes consecutivas na pista, arrancando pedaços de terreno e fazendo os espectadores mais próximos recuarem instintivamente vários passos por receio de serem atingidos por detritos. Os jornalistas presentes trocaram sorrisos cúmplices, enquanto anotavam furiosamente nos seus blocos de notas, e no dia seguinte os jornais publicaram artigos devastadores que enterraram definitivamente qualquer possibilidade de ressurreição comercial para aquele projeto condenado. Um repórter escreveu que a Blériot tinha apresentado a prova perfeita de que inovação nem sempre era sinônimo de progresso e que, por vezes, a obstinação cega de um único homem podia arrastar uma empresa inteira para o abismo da ruína total e irreversível. A situação financeira da Blériot tornou-se verdadeiramente crítica durante o verão, quando os bancos exigiram o reembolso imediato dos empréstimos concedidos para o projeto. Os fornecedores ameaçaram com processos judiciais por faturas há muito vencidas e os salários dos empregados começaram a sofrer atrasos cada vez mais preocupantes que geravam um ambiente de revolta surda entre os trabalhadores que viam os seus meios de subsistência ameaçados por causa da obsessão insensata de um único engenheiro com uma ideia que o mundo inteiro já tinha rejeitado unanimemente. O Conselho de Administração reuniu-se numa atmosfera absolutamente fúnebre, onde ninguém se atrevia a olhar diretamente nos olhos dos colegas e tomou a decisão inevitável que todos sabiam que teria de ser tomada mais cedo ou mais tarde. O programa do 125 estava oficialmente abandonado e nem mais um único franco seria gasto com aquela máquina maldita que tinha devorado a fortuna e a reputação de uma das empresas mais históricas da aviação francesa. Kirst assistiu àquela reunião fatal sentado num canto da sala com o olhar completamente vazio e perdido num ponto indefinido da parede oposta, envelhecido pelo menos 10 anos desde o início do projeto, com olheiras profundas escavadas no rosto e as mãos que outrora batiam com tanta convicção na mesa, agora pousadas imóveis sobre os joelhos, como se toda a energia vital tivesse sido definitivamente sugada do seu corpo por aquela máquina impossível que ele tinha criado e que agora o destruía a ele próprio com a mesma eficiência brutal com que tinha destruído as finanças da Blériot inteira. Ninguém na sala lhe dirigiu a palavra, ninguém lhe pediu explicações e ninguém se preocupou em oferecer qualquer tipo de consolo, porque todos os presentes o consideravam o único e absoluto responsável por aquele desastre monumental que tinha arrastado uma empresa lendária para o limiar da falência total. O aparelho foi rebocado de volta à Vila Coublé pela última vez e estacionado num canto recuado do hangar principal como um prisioneiro condenado à espera da execução, que todos sabiam ser inevitável e que ninguém tinha pressa de realizar, porque havia algo profundamente perturbador em destruir uma máquina na qual tantas pessoas tinham investido tantas horas de trabalho árduo e tantos sonhos de grandeza que agora se revelavam completamente ilusórios. Os mecânicos receberam a ordem de desmontar sistematicamente todos os equipamentos que pudessem ser reutilizados ou revendidos, para recuperar pelo menos uma fração mínima do investimento colossal que tinha sido desperdiçado naquela aventura insensata. Os instrumentos de voo foram cuidadosamente extraídos do painel de controlo um por um, os assentos de passageiros foram arrancados das cabinas que nunca tinham conhecido o peso de um único viajante pagante, os sistemas elétricos foram desconectados e enrolados em bobinas para serem armazenados e tudo o que possuía algum valor monetário foi metodicamente retirado da célula agonizante do aparelho, como órgãos sendo removidos de um corpo que ainda não tinha parado completamente de respirar. Os 2 motores hispano-suíça foram extraídos da sua nacelle suspensa,
com a ajuda de guindastes improvisados e revendidos a um construtor de lanchas rápidas que os adaptou para propulsão marítima. Um destino profundamente humilhante para motores que tinham sido concebidos para conquistar os céus e que acabaram a empurrar barcos através das águas costeiras do Mediterrâneo. As hélices que deviam ter cortado as nuvens sobre os Alpes e os Pirineus foram entregues a um sucateiro que as fundiu sem qualquer cerimónia ou sentimentalismo, junto com centenas de outras peças metálicas que já não serviam para absolutamente nada a não ser alimentar os fornos de reciclagem. Em poucas semanas, o Blériot 125 já não era mais do que um esqueleto patético de madeira e tela rasgada abandonado no fundo do hangar escuro, onde as correntes de ar frio faziam ondular os restos de tecido como bandeiras de rendição, penduradas numa fortaleza conquistada pelo inimigo. Alguns operários que tinham passado meses inteiros a montar amorosamente cada peça daquela maravilha técnica recusaram categoricamente participar no desmantelamento, porque sentiam uma ligação emocional demasiado forte com a sua criação e não conseguiam suportar a ideia de destruir com as próprias mãos aquilo que tinham construído com tanto esforço e dedicação durante tantas noites sem dormir. Outros, pelo contrário, trabalhavam com uma raiva surda e mal contida, furiosos por terem desperdiçado tanto tempo e tanto talento para nada de útil, enquanto os seus colegas noutras fábricas construíam aviões que realmente voavam e transportavam passageiros reais em linhas comerciais reais que geravam lucros reais. O esqueleto do aparelho permaneceu abandonado durante vários meses como um fantasma patético de ambição desmedida que ninguém se dignava remover nem enterrar definitivamente, visitado ocasionalmente por curiosos mórbidos que vinham observar os restos com um misto de fascínio e repulsa, e por estudantes de engenharia aeronáutica que tomavam notas detalhadas sobre tudo o que não se devia fazer quando se projetava um avião destinado a transportar seres humanos pelos ares em segurança. Em janeiro de 1934, a direção da Blériot ordenou finalmente a destruição completa e definitiva de todos os vestígios restantes daquele projeto maldito, e uma equipa de demolidores profissionais chegou ao hangar, equipada com serras, machados e pés de cabra, prontos para executar a sentença de morte com uma eficiência impiedosa que não deixaria nada para trás. Atacaram a estrutura em madeira com golpes precisos e violentos que ecoavam pelo hangar vazio como tiros de canhão num campo de batalha abandonado. As longarinas massivas que tinham exigido semanas de trabalho meticuloso por parte dos melhores carpinteiros aeronáuticos de França foram cortadas em simples lenha para aquecimento, como se nunca tivessem sido outra coisa senão troncos vulgares, sem qualquer valor ou significado especial. O contraplacado, laboriosamente trabalhado, foi arrancado em placas irregulares e atirado para contentores de lixo, sem qualquer consideração pela arte e pela perícia que tinham sido necessárias para o moldar, nas formas aerodinâmicas complexas que agora se desfaziam em estilhaços informes sob os golpes brutais das ferramentas de demolição. As 4 derivas verticais caíram uma após outra como árvores abatidas numa floresta condenada, e o estabilizador horizontal que outrora unia orgulhosamente os 2 fuselagens foi partido em pedaços disformes que se empilharam no chão coberto de serradura e poeira. Em apenas 3 dias não restava absolutamente mais nada do Blériot 125 sobre a face da Terra, como se aquela máquina extraordinária jamais tivesse existido fora da imaginação febril do homem que a tinha sonhado. Kearse desapareceu progressivamente da cena aeronáutica francesa nos meses seguintes à destruição da sua criação, e ninguém se preocupou verdadeiramente em seguir o seu rastro ou em saber o que tinha sido feito dele. Alguns contavam nos corredores das fábricas que ele se tinha juntado a uma pequena empresa de construção de planadores algures no sul de França, onde trabalhava sob um nome diferente para escapar à reputação desastrosa que o perseguia como uma sombra impossível de apagar, enquanto outros afirmavam com igual convicção que tinha abandonado completamente o mundo da aviação para se reconverter na indústria automóvel, onde esperava encontrar o anonimato que a sua carreira aeronáutica falhada lhe tinha roubado para sempre. Se gostaram desta história incrível sobre uma das maiores aberrações da história da aviação, não se esqueçam de deixar o vosso like neste vídeo para nos ajudarem a continuar a trazer histórias fascinantes sobre as máquinas mais impossíveis que alguma vez foram construídas. Escrevam nos comentários qual foi o momento que mais vos surpreendeu
e subscrevam o canal para não perderem nenhum dos próximos episódios que prometemos que serão ainda mais extraordinários do que este.